O segundo mandamento que a gente trouxe é compreender a constituição quatérnia e seus desdobramentos numa natureza plural. Compreender a constituição quatérnia deste homem contemporâneo, né? Aliás, a gente pode até tirar a palavra contemporâneo, compreender a constituição quatérnia deste homem, deste ser humano, e seus desdobramentos numa natureza plural. Primeiro, é bom lembrar que, ao falar de constituição do eu preferia não levar isso tão a sério, embora eu fale com um tom de seriedade, porque eu prefiro falar mais da construção do eu do que da constituição do eu. Algumas imagens me nutrem muito ao longo da vida. Uma dessas imagens, eu me lembro que vi um programa de um nordestino, um senhorzinho, que ele ensinava o neto a fazer umas peças de barro, né? Mas é uma coisa deliciosa, eles ficavam ali horas fazendo aquela peça de barro, aquela coisa toda. E o momento culminante daquilo, depois que o bonequinho estava pronto, o cachorrinho, a árvore, a casinha, o que fosse, estava pronto, o momento culminante é quando eles destruíam aquilo. Eles davam uma porrada tão amorosa, tão maravilhosa naquilo, que aquilo quebrava, eles riam, mas riam que... Me lembra até o budismo, quando faz aquela mandala maravilhosa de dias e dias, no final está tudo pronto, né? A nossa tendência é, poxa, pegar um iPhone e ficar fotografando, botar no YouTube. Eles simplesmente... Eu gosto de ver o eu mais ou menos assim, entendeu? Enquanto a gente está fazendo essa travessia, que a gente chama travessia, a gente vai acreditando nele, né? Que ele existe, como se fosse palpável. Isso aqui é o eu, tá vendo? Não, o eu não é assim. Né? Ele é totalmente permeável, poroso, ele é holográfico, ele é, mas não é. Então, mas para efeito pedagógico, uma vez que nós estamos numa jornada e um mapinha não é mal, entendeu? Um mapa é uma ficção também. Se você tira aquele mapa e você vê, você não vai ver aquelas linhas nos países, entendeu? Os animais sabem disso. Imagina se os animais respeitam a alfândega, né? Ali é um trânsito maravilhoso, mas para efeito de a gente poder transitar, não só o passaporte, como a gente perceber quais são os limites, senão a gente sai invadindo também os outros, invadindo. Então, o que eu vou falar aqui agora é para vocês levarem a sério, mas nem tão a sério assim, porque eu chamo de constituição quatérnia do homem, ou posso falar que é invenção do eu também, a invenção do eu, a construção do eu, porque um dia, lá na frente a gente vai falar, a gente vai abrir mão disso, porque a gente não vai com esse eu para a eternidade, não. Esse eu é uma espécie de mídia que num dado momento a gente abre mão, né? Porque na verdade é um peso, né? Mas do ponto de vista didático, eu acho que é importante para essa jornada mapear aqui uma construção. Por exemplo, a gente antes mesmo, os pré-socráticos, antes mesmo da filosofia se constituir, a gente tinha os filósofos da natureza, esse é um quinto século antes de Cristo, né? A gente tinha em Tales via na água o cerne, né? Tudo veio da água, a água é a origem. E você tinha, por exemplo, em Empédocles, você tinha a síntese, ele acreditava que os 4 elementos, o fogo, terra, ar e água, constituíam tudo, o ser humano e tudo mais. Acreditava até mais que quando o homem morria, esses 4 elementos se separavam e retornavam à natureza, né? Depois desses estudos, desses anos todos de astrologia, né? Num primeiro momento, a gente quando começa a estudar astrologia acredita que esse negócio aí é meio teoria, né? Áries é de fogo, touro é de terra, gêmeos é de ar, câncer é de água. Eu entendi, vou tentar decorar esse negócio. Mas com a clínica, depois de 3 décadas de clínica, a gente lidando com aquilo que o Jung, né, muito tempo depois dos egípcios, dos indianos, dos chineses, isso foi ontem, quando ele fala a função sensação, a função pensamento, a função sentimento, a função intuição, por exemplo,
três décadas de clínica, eu pensei, vem cá, esse negócio é matéria concreta, né? Nós somos feitos de fogo, terra, ar e água, verdadeiramente. Uma pessoa que tem muito ar no mapa, ela se posiciona com uma tendência dispersiva. Uma pessoa que tem muito fogo, ela se posiciona com uma tendência muito egocentrada. Então tem sempre o jogo de luz e sombra, as coisas maravilhosas daquele elemento, as coisas... Então eu queria lembrar que dentro dessa constituição quatérnia, nós temos esses 4 elementos, que na prática, isso aqui é a terra. Né? Isso aqui é a terra, é a argila, é o barro, é aquilo que a gente tem que levantar de manhã cedo, correr atrás da grana para poder sustentar, bancar. É maravilhoso. A gente não tem condição nem espiritual nem moral para abrir mão do elemento terra. O elemento terra que nos coloca, num certo sentido, numa obrigatoriedade de a gente ter que se organizar, vamos dizer assim. Então, o estômago, o bolso, são referências bem argilosas do elemento terra que constitui esse eu. A água que nós somos feitos é esse mar de impressões emocionais e sentimentais que nos povoam a cada instante, a cada dia, a cada momento. Não só quando a gente vê a novela das 8, mas quando a gente está com as pessoas que a gente ama e que a gente não quer de alguma forma que nada de ruim aconteça, ou simplesmente quando a gente aprecia um pôr do sol. Então, o elemento água, ele significa esse ponto extremamente importante que é o sentimento. Que depois de muitos anos eu aprendi que o discernimento ele vem do sentimento. No Ocidente, isso é meio complicado de a gente entender, da impressão de que o discernimento vem do ato da gente pensar, depois de tanto cansaço, a gente acaba discernindo. É ao contrário. Quando há um sentimento, e não confundam a emoção com o sentimento é uma emoção depurada, purificada, alquimizada, aprofundada, e esse sentimento ele já vai trazendo o discernimento. A gente é feito também de gás, a gente é feito também de ar, né? Que essa função do pensamento. Agora mesmo eu estou precisando me articular, organizar as ideias e poder usar um verbo que seja compreensível a todos. Essa é a função aérea, que tem a ver com a comunicação e com a questão do movimento. Como é que eu me articulo, né? Me movimentando, indo. Parte disso o desejo, me movimentando, parte disso a necessidade. E a função fogo, que é a função intuição, segundo Jung, é a centelha, é aquilo que na verdade nos move, num primeiro momento, na direção do eu, na direção do eu. Eu fiz a música, eu fiz essa obra, eu fiz esse projeto. Mas depois, quando a gente amadurece um pouco, esse eu é o que nos une a essa grande fornalha, é a centelha, é o que nos anima. Se a gente, o que faz com que um corpo, na verdade, caia duro, né, é quando tira a centelha. Essa centelha retorna ao seu lugar de origem. A pessoa, né? Tem uns que chamam de espírito, que é uma função do elemento fogo. Aí. Então, o que eu quero colocar é que essa construção é muito importante. Se a gente não equilibra, se a gente não nutre, se a gente não acolhe essas 4 instâncias harmoniosamente, né, aquilo que eu preciso dar conta, aquilo que eu preciso amadurecer do ponto de vista emocional, aquilo que eu preciso me ressignificar a cada dia, quer dizer, como diria Raul Seixas, né, eu sou uma metamorfose ambulante, aqui eu prefiro dizer de outra forma, quer dizer, eu não gostaria de ficar me repetindo, eu não preciso ser uma metamorfose ambulante, mas eu não gostaria de estar com a mesma opinião de que eu tinha anos atrás. Essa é a função aérea, por isso eu aponto para esse plano mais volátil, né? E nutrir a relação com o espírito, nutrir a relação com o pleroma, nutrir a relação com a centelha, independente dessa ou daquela religião, dessa ou daquela tradição. Tá? Então, esse segundo mandamento ele vai falar nitidamente da importância da gente compreender essa natureza quatérnia e correr atrás de dar conta de nutri-la. Eu trago 2 exemplos para fazer uma distinção disso que eu estou falando. O primeiro exemplo a gente lembra muito bem, o exemplo número 1, que são, agora eu vou falar dos desdobramentos dessa natureza quatérnia. Terra, água, ar e fogo. Né? E tem agora a relação desses 4 elementos traz uma malha, uma rede no ser humano que o torna plural, um ser plural. Eu diria um ser renascentista. Né? O exemplo número 1 é o seguinte: fulano
Da casa ele vai para o trabalho, do trabalho ele vai para casa, da casa ele vai para o trabalho, do trabalho ele vai para casa. Fim de semana ele procura ter algum lazer, ou com a família, ou com os amigos. Alguns anos se passam e aí ele morre. Esse é o primeiro exemplo, né? Então, trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, fim de semana, ninguém é de ferro. A gente precisa curtir um pouco. Vamos curtir com a família, com os amigos, vamos viajar, vamos isso e aquilo. E depois, quando vê, nossa, 70 anos, está na hora, né? Esse filme a gente conhece. Me interessa o segundo exemplo. Vamos imaginar, hipoteticamente, né? Não vou falar de nenhum gênio aqui, vou falar de um homem comum, tão comum como nós aqui. Imagina uma pessoa que fosse um funcionário de uma empresa. E que essa pessoa, no final de semana, ela fizesse uma trilha no Alto da Boa Vista, ele, a mulher e os filhos. Não todo fim de semana, mas ela vai fazer uma trilha no Alto da Boa Vista, levava os filhos e com a mulher. Às vezes de bicicleta, às vezes a pé. E que ele, de vez em quando, coloca no Facebook alguns poemas do Rumi. Porque ele ama o Rumi e ele acha que é uma contribuição à humanidade compartilhar o Rumi no Facebook. Ele também tem pais idosos, aposentados, que não vão bem das pernas e ele administra financeiramente, ajuda financeira esses pais. Vocês veem que eu não estou falando de nenhum gênio. Na varanda de seu apartamento, ele tem um pequeno orquidário que ele ama de paixão. E que ele estuda, ele se informa, ele compra, ele recicla. No quarto de empregada, ele tem uma modestíssima oficina de carpintaria, onde ele faz assim, os seus experimentos, principalmente quando tem um feriado ou outro. Ele adora, ele faz aquilo, recicla, né? Ele tem um espaço privado para ele, ele tem os filhos, tem a mulher, mas tem ele, né? Interessante, né? Ele faz parte de uma rede ligada aos direitos humanos e da demarcação das terras indígenas. Ele também se sente contribuindo, ele sente necessidade de dar a sua contribuição do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social. Gosta de estar com os amigos, sempre que pode arrumar uma brecha para estar com eles. No seu quarto há um pequeno altar onde sua síntese espiritual o chama. E seus 10 minutos de meditação em cima de uma almofada, diariamente. Ali não entra filho, não entra mulher, ele senta 10 minutinhos e medita antes do trabalho, de repente antes de dormir, né? E aquele altar parece que está todo mundo ali. As tradições, ele vai fazendo a síntese que ele cabe. E também, como se não bastasse tudo isso, ele faz a coleção de uns vinis. Ele tem uns vinis do Frank Zappa, do Pierre Boulez e dos Mutantes. Ele tem todos. Bem, os dois exemplos são diferentes, o exemplo número 1 e o exemplo número 2. Me interessa me deter um pouquinho nesse exemplo número 2. Esse segundo mandamento que eu me refiro é compreender a constituição quatérnia. Nós somos feitos de terra, água, ar e fogo do ponto de vista concreto, não é um filosofês, não. E os seus desdobramentos numa natureza plural. Agora, os desdobramentos numa natureza plural, ou seja, todo ser humano que tem 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca, bípede, que anda, fala, respira, nas suas condições normais, ele tem essas confluências, que dentro de si, ele tem amorfamente uma identidade pedindo para ser parida. Vocês vão encontrar nessas interseções de fogo, terra e água, a ciência dentro do homem comum, a arte, a filosofia. Vocês vão encontrar dentro desse homem a tecnologia. Vocês vão encontrar forçosamente a psicologia, porque ele tem filhos, tem mulher, ele tem a psicologia fundamental nessa, porque ele nasceu com isso. A matemática. Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, não estou falando homem, eu estou falando, né, espécie humana. A matemática, a justiça, o luminoso. De quem eu estou falando? Eu estou falando da gente. Eu não estou falando da gente do primeiro exemplo. Aquele do primeiro exemplo, eu não tenho tempo, não tive tempo, não dá tempo, não tenho tempo, não tive tempo, não dá tempo, não tive tempo. Isso é de uma pobreza maravilhosa. O segundo exemplo é do homem comum, que ele fala assim, olha, meu relógio, ele tem 24 horas, mas o meu tesão, a minha paixão, a minha necessidade de estar vivo e de me transformar e transformar a minha volta, essas 20 horas são diferentes. Eu tenho uma condição quaterna na qual eu preciso nutrir
E quero fazer essas interseções. Afinal de contas, em mim mora um psicólogo, um artista, um matemático, um cientista e por aí vai. Eu não estou falando não falo de profissão. Imagina se eu estou falando, cada um aí que tem que fazer 18 universidades. Né? Eu estou falando de pulsões identitárias, E ainda mais, por exemplo, nós como pais, pais e mães, né? Se a ficha cai ao ouvir isso, fala assim, puxa, o que eu não estou estimulando, que continente eu não estou dando para que essas interseções do meu filho possam ser mais nutridas, mais irrigadas? Porque senão é da casa para o trabalho, do trabalho para casa, tentar ser um homem ou uma mulher honrada. Gente, para mim isso é o básico. Isso é muito legal, mas é o básico. Então, o segundo mandamento, ele vai falar dessa necessidade de a gente querer tudo que eu tenho direito. Onde está o projeto de realizar um alto nível de usufruto de si? Onde está o projeto de transição identitária? Onde está o meu projeto? Onde está o meu movimento da minha transição identitária? Meu projeto de querer um alto nível de usufruto de mim, né? Eu quero passar por essa existência e ter uma sensação de que, porra, foi uma delícia conviver comigo. Foi uma delícia conviver comigo, entendeu? Porque me senti muito bem morando onde eu moro, morando onde eu moro, me refiro a essa casa, a esse corpo, a esse lugar mesmo. Por quê? Uma das coisas que mexe com muita frustração e raiva é a gente ligar nesse piloto automático e perceber assim, olha, o sistema manda, você tem que dar conta da história, dar conta... E aí você vai fazendo isso, você vai tendo uma raiva, um ódio, e a gente não entende o porquê dessa violência. Porque a gente não é sujeito da própria vida, a gente tem um transe de adaptação, a gente se adapta àquilo que o sistema diz que a gente quer, e a gente é o sistema, não é o sistema que nos faz, é a gente que faz o sistema, mas aqui nessa hora se inverte, e nesse momento a gente volta à Idade Média, não ao homem renascentista. Vocês lembram aquele modelo que Miguel Ângelo nos deixou, ou que Da Vinci nos deixou? Estudava medicina, estudava botânica, estudava arte, estudava máquinas de guerra, estudava e fazia, era um ateliê a vida do cara. A vida do cara era um ateliê. E eu só estou me referindo a pessoas comuns como Da Vinci. Eu estou me referindo a pessoas simples e comuns como Michelangelo, entendeu? Porque senão a gente vai dividir os gênios e nós idiotas. Eu me recuso a esse lugar. Eu me recuso a esse lugar, quer dizer, acho que gênio é aquele que se usufrui, entendeu? Gênio é aquele que se permite o usufruto de si. E, evidentemente, para isso você só usufrui aquilo que você conhece. Se você se desconhece, você vai usufruir o quê? Você é usado, você é um objeto. Entendeu? Mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que ter um encontro forte com a tua verdade. A terceiro mandamento diz respeito... O primeiro, então, ali já falou sobre compreender a sua história de vida. O segundo é compreender sua constituição quaterna e os desdobramentos de uma natureza plural. O terceiro mandamento do homem contemporâneo que a gente coloca é disponibilizar-se ao bom combate. Disponibilizar-se ao bom combate. E agora eu posso ser rápido, porque eu acho que eu já preparei o terreno para ser bem sintético aqui nessa construção. Quando a gente fala de Abraão, quando a gente fala de Maomé, quando a gente fala de Gilgamesh, quando a gente fala de Bhagavad Gita, do Mahabharata, a gente está falando de um embate, de um combate, de uma luta, de um enfrentamento, de uma jornada do herói. A gente está falando, na verdade, da busca de si mesmo. Né? Mesmo quando a gente vai ao encontro de um Deus único e funda o monoteísmo, quando a gente percebe que eu não quero mais saber de tantos, esses deuses todos são atributos, eles não têm verdade em si, eles são atributos de um único Deus, isso fala de um desejo psíquico de reunião, de união, de chegada em si, né? Desse sujeito, desse eu, que toma posse da sua própria vida. Então, disponibilizar-se ao combate é quando a gente coloca o nosso ego a serviço do nosso ser. Todas essas lutas, todos esses combates, todos esses épicos, se a gente for ordenhá-los, se a gente for extrair da essência, qual é a moral da história? Né? É o ego no mundo se debatendo para tentar, na verdade, honrar esse ser. Uma outra construção que me interessa, também quaterna,
né, que explica melhor o que eu estou falando, é o ser, o eu, o ego e o mundo. O ser, o eu, o ego e o mundo. Isso é uma construção, tá? Pessoas muito mais qualificadas do que eu no passado já deitaram falação de formas diferentes, e meu objetivo aqui é fazer uma ordenação metodológica, né? Então, quando eu falo de ser, vou fazer gestualmente, vou explicar gestualmente. Ser, né? É como se fosse isso aqui, ser, né? Vou explicar isso. O eu é como se fosse isso aqui, assim. O ego é isso aqui, né? E o mundo é isso aqui. Então, eu repito dizendo que o ser é isso aqui, o eu é isso, o ego é isso e o mundo é isso aqui. Bem, alguma dúvida? Eu gosto de usar a metáfora da música para explicar isso, né? O ser, quando eu toco aqui e faço isso, é para dizer que ele é imanente, ele é transcendente, ele está aqui, está em todo lugar. Tem gente que chama de self, tem gente que chama de Deus, tá tudo, tem gente que chama de o ser que é, tá? O ser que é, tá bom, tá tudo certo, vamos chamar de ser. Então, eu chamo, na metáfora da música, eu coloco o ser como silêncio. O silêncio dentro, o silêncio fora, o silêncio, tá? O eu, que eu vou diferenciar o eu do ego, o eu fiz esse alinhamento. Aqui, nesse eu, a gente vai encontrar a função terra, a função sentimento, quer dizer, a função tangível, a função sentimento, a função pensamento, a função intuição, né? E os seus desdobramentos. Eu estou chamando isso de eu, né? Então aí eu chamo de música. O ser é o silêncio, o eu é a música, que é uma coisa também absolutamente impalpável. Se alguém puder me trazer uma música para eu segurar, entendeu? Eu disse, olha, está aqui a música. A música, né, está aí, né? Está aí aonde? Sei lá, está aí. A música é a outra face do silêncio. O ego, né, é a mídia que vai comunicar essa música no mundo. O ego é o CD, é o LP, é o pendrive, é a mídia. Quando eu falo que o eu é isso, o ego é isso aqui, assim, que precisa ter uma relação com esse entorno, até porque o mundo é um campo fertilíssimo, friccional. O mundo é um campo friccional muito fértil, sem o qual a gente estagnaria. Então, o mundo, ele é o CD player, ele é o toca-disco, ele é o computador. Ou seja, sem o computador a gente não coloca o pendrive, sem o toca-disco a gente não coloca o LP, sem o CD player a gente não coloca o CD. Então isso é um jogo maravilhoso. A gente tem o silêncio no ser, a música nesse eu quaterno e plural, a gente tem no ego a mídia, vamos chamar de CD, e a gente tem no mundo o CD player, sem o qual esse CD não tem função. Esse ego só tem função na medida em que tem essas relações com o mundo externo, com o mundo à volta. Então, o terceiro mandamento é disponibilizar seu bom combate. E o bom combate é colocar este ego, né, que é o que faz a interface com o mundo, quer dizer, essa parte mais periférica, mais externa, a serviço desse diálogo ser, eu, né? O ego vai dar esse shape e vai comunicar. Como é difícil a gente se fazer entender, como é difícil, né, você poder primeiro dizer que está sentindo, você dizer o que você entendeu daquele processo. É de você dar uma forma, né, um emaranhado de coisas. Então o bom combate para mim, e a gente fala assim, escuta, essa luta erótica, essa luta assim, orgástica, é da gente tentar colocar o ego totalmente disponível para que esse ser e esse eu digam para o ego, olha, essa é a forma, esse é o caminho, esse é o lugar. A partir daí é como se o mundo tivesse que dançar, o mundo tivesse que se adaptar. Essa é o terceiro mandamento, é como fazer o mundo se adaptar ao indivíduo. E não a pessoa se
adaptar ao mundo. A pessoa é inferior ao indivíduo. Quando a pessoa se transforma no indivíduo, ela transforma o mundo. Né? Bem, então eu termino aqui dizendo que o mundo é um campo friccional onde a lei opera o homem. Né? A gente volta a isso. Bom, o quarto mandamento seria a gente perceber o que nós nomeamos de justiça imanente, que existe em tudo. Imanente seria a ideia daquilo que emana do ser, da nossa interioridade, que existe em tudo. Então, se os fatos que me acontecem são espelhos de mim, são reflexos de mim, se aquilo que me acontece está vinculado a, vamos dizer assim, a capacidade que eu tenho de manifestar a minha essência ou não, né? Aquilo que me acontece, na verdade, é justo, é o que eu estou merecendo, é como se fosse o mérito da nossa alma. Há um merecimento naquilo que nos acontece. Isso é muito, muito difícil da gente aceitar. Né? A maior parte das vezes tem uma resistência enorme em relação a isso e a gente corre para culpar alguém rápido. Mas é de uma importância, sabe, fundamental a gente poder, eu acho que deixar a nossa consciência se impregnar dessa ideia, da justiça imanente. Essa justiça imanente, ela é um mecanismo autorregulador. Ela acontece independente da nossa consciência, ela tem uma autonomia, é a autonomia que a nossa própria essência confere. Porque não é porque a gente quer, né? É esse ser que nos habita que na verdade atrai aquilo porque é uma necessidade dele se manifestar através do nosso ego. E é um mecanismo autorregulador porque toda vez que a gente então sai desse rumo, dessa trilha, isso acontece espontaneamente para nos trazer de volta. Isso o quê? Acontecem coisas que nos despertam. Eu acho que isso é muito delicado, então essa percepção do mérito da alma, né? Em primeiro lugar, a gente não precisa ficar se sentindo uma coisa horrível, então se está me acontecendo coisas difíceis é porque eu sou uma coisa horrorosa. Precisa a gente compreender que essa é a dinâmica normal, natural da vida. E isso acontece com todo mundo, só que poucas pessoas infelizmente se dão conta, né? Depois também que é claro, quando a gente percebe essa presença da justiça imanente, isso não quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa, sair fazendo o que der vontade, porque afinal de contas tudo é justo. Eu acho que uma das missões, digamos assim, da justiça imanente é exatamente despertar dentro da gente a percepção de onde nasce o nosso desejo de fazer alguma coisa. Se esse desejo nasceu da nossa essência ou se nasceu de alguma parte nossa não integrada, de um padrão de medo, de ressentimento, de menos-valia, de qualquer dessas coisas que constituem o que a gente chama de sombra. Isso é muito delicado, às vezes é muito difícil a zona, a margem que separa, sabe, a percepção de que o nossa, eu quero fazer isso porque eu quero, sabe, da onde saiu esse quero é delicadíssimo.